Irmãos e irmãs em Cristo, venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é cronologia dos eventos finais, que é o capítulo 3, União Mundial como resposta à crise. Vou falar para vocês como isso vai acontecer, do que acontecerá no futuro, do que os Estados Unidos estão, junto com a Igreja Católica Apostólica Romana de Roma, que eles estão tramando para começar o decreto dominical, que daqui a pouco está batendo às nossas portas. Então, antes de eu falar sobre este assunto, eu peço ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. É grátis, é de graça, vocês me ajudam muito se inscrevendo no meu canal. Deixe seu like, que também me ajuda muito aqui no YouTube. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Cada vez que eu postar um vídeo aqui no YouTube, vocês recebem em sua casa, no seu celular. E compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês, tá ok? Agora vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol, o sábado do Senhor, que está em Êxodo capítulo 8, capítulo 20, verso 8, Senhor, que ele fala, lembra-te do dia do sábado para santificar. E o assunto de hoje, meu Deus, é que os Estados Unidos e a Igreja Católica Apostólica Romana estão contra a lei do Senhor, meu Pai. Por isso, eu venho aqui relatar para os povos, nações e línguas, para que eles possam saber o que esses dois países estão tramando, para impor um dia de descanso, que não é do Senhor, meu Pai, meu Deus. Então, por isso, me faça de mim o seu servo, para que eu possa ter êxito hoje nesta pregação, meu Deus, para que eu possa pregar e explicar com êxito, para que as pessoas possam entender o que acontecerá no futuro. Peço a ajuda do Senhor, meu Pai. Fique comigo nessas horas, minutos e segundos que eu estiver pregando esta palavra. Tudo isso eu agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos e irmãs em Cristo, vamos começar com Apocalipse capítulo 16, os versos 13 e 14. Apocalipse capítulo 16, os versos 13 a 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais que se dirigem aos reis do mundo inteiro com um fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quer dizer que da boca da besta, da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, saíram 3 espíritos de rãs, imundas, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Isso está, no processo de cura, está se cumprindo, ainda está se cumprindo, ainda não se cumpriu totalmente, está no processo de cura, está no processo, de um evento, que fixará no dia concreto, quando o evento estará, já no seu ápice, que é o decreto dominical, aí sim, vai ter o cumprimento, essa profecia, ainda está em processo, de começo, os Estados Unidos da América do Norte, está, se propagando, está, como se diz, cada vez mais acelerando o processo para implantar o decreto dominical. Eu vou ler alguns textos que está em vários livros de historiadores falando sobre esse decreto. Vamos agora para Êxodo capítulo 8 e os versos 2 a 4.
segundo livro da Bíblia, cara, depois de Gênesis, Êxodo capítulo 8, versos 2 a 4. A praga de rãs, que está falando sobre a praga de rãs, né, dos 10 mandamentos, né, cara, das 10 pragas do Egito aqui. Ele está falando da segunda praga. Vamos ler. Vou ler desde o versículo 1. Depois disse ao Senhor a Moisés: Chega-te ao faraó e diz-lhes: Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Versículo 2: Se recusares a deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o seu povo, e sobre todos os teus oficiais. Quer dizer, cara, aqui, cara, por que Deus tacou em Apocalipse, cara, que descreveu em Apocalipse como, cara, espíritos imundos comparados a rãs? Porque era a praga do Egito, cara, que no Egito, na época, cara, eles tinham um deus, cara, com a cabeça de um sapo, cara, com uma cabeça de rã. Cara, eu não lembro agora o nome, cara, dessa deusa, cara, que eles veneravam. Mas eu falo para vocês que eles veneravam essa deusa com a cabeça de rã, que era um corpo de humano, mas a cabeça de rã, que era de um sapo. Então, quer dizer, era por isso que Deus castigou o Egito com a segunda praga, que foi rãs, que era para impor, cara, um castigo, cara, a todos os deuses daquela divindade egípcia. Vamos, cara, ler alguns textos aqui. Segundo o Concílio do Vaticano, o Papa João XXIII imaginava o concílio como um novo Pentecostes, uma grande experiência espiritual que reconstituiria a Igreja Católica, não apenas como instituição, mas sim como um movimento evangélico dinâmico. Quem escreveu isso foi George Weigel, A Verdade do Catolicismo, capítulo 3, páginas 45 e 46. Quer dizer, cara, desde a Idade Média, no Concílio de Trento, eles querem implantar, cara, já o domingo, que na época, cara, de Jesus, quando implantou a igreja, os judeus guardavam o sábado. E foi isso até no 3º século. Os judeus guardando o sábado. O povo de Deus guardando o sábado. Então, quer dizer, cara, que até ali era a liberdade do povo. Mas só que quando no 4º século, Constantino, cara, veio, cara, para tirar o povo, cara, da perseguição romana, ele, cara, devagarzinho foi implantando, cara, a lei dominical, cara, foi junto com o concílio, cara, botando, cara, assim, cara, comendo quieto, cara, pelas beiradas, cara, implantando, cara, o decreto dominical. Até que, cara, em 21 de março de 321, ele implantou, cara, o dia venerável do sol, cara, Sunday, cara, o dia de domingo, que ele implantou o primeiro decreto dominical. Ainda no segundo concílio do Vaticano, o decreto Intermarifica, que foi aprovado em 4 de dezembro de 1963, pronuncia-se sobre os meios de comunicação de massa, sem julgá-los de forma moralista, mas solicitando a se tornagem admiráveis dom de Deus. Livro Intermarifica, texto e comentário. Quer dizer que eles nesse concílio, que eles tentavam de tudo,
Eles tentavam de tudo para que o povo, cara, acreditasse em suas doutrinas. Cara, e foi isso que aconteceu. Cara, foi indo, que, cara, a partir do quarto século, cara, a igreja implantou que o domingo seria o dia do Senhor, por causa da sua ressurreição na cruz. Esse foi a desculpa, cara, para que, que os fiéis da igreja acreditassem, cara, nesta passagem. Cara, que foi verdade, cara, que Jesus ressuscitou no domingo. Mas, cara, Jesus não falou que o domingo era o dia santo. Ele morreu e ressuscitou. Ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Mas ele não implantou esse dia. Ele não implantou o domingo como dia santo. Jesus, manteve o sábado. Jesus não falou: eu não vim revogar a lei dos profetas. Não vim revogar lei nenhuma. Vim para cumpri-las. Está no Evangelho de Mateus. Eu vim para cumpri-las. Não vim para revogar. De maneira nenhuma. Eu vim para cumprir as leis. E o Evangelho fala que de sábado a sábado, Jesus ia na sinagoga, pregar a palavra, ler livros, pregar a palavra, ensinar os fiéis a palavra de Deus. Por que queria de sábado a sábado? Porque ele deixou esse exemplo para todos nós, também guardar o sábado. Com a imensa maré de material impresso a derramar-se constantemente do prelo, velhos e jovens formam o hábito da leitura apressada e superficial, e a mente perde a sua caridade para um pensamento contínuo e vigoroso. Educação, página 189. Quer dizer, vão, como se diz assim, se ambientando, a tecnologia vai avançando, e as pessoas que aprendem a ler, vai tendo a experiência, sobre, esse hábito da leitura, e mais assim, não leitura de livros, de livros que não tem nada a ver, sim, da Bíblia Sagrada, que eles têm que ler e estudar, para aprender as profecias, que cada vez mais está se cumprindo, cada vez mais está batendo a nossa porta. Ademais, uma participação abundante nas revistas e livros que, à semelhança de rãs do Egito, se estão espalhando pela terra, não é meramente coisa banal, ociosa e ervante, mas a impura e desgradante. Seu efeito não consiste simplesmente em envenenar e arruinar o espírito, mas também em corromper e destruir a alma. Educação, página 189. Quer dizer, o que está falando aqui é Ellen G. White, no livro Educação. Essas doutrinas que os Estados Unidos da América está implantando, e a Igreja Católica Apostólica Romana, está envenenando a alma das pessoas. As pessoas não percebem, mas estão sendo enganadas, estão sendo envenenadas na alma, porque acredita em falsas doutrinas, acreditem em falsas aplicações, em falsas palavras. Eu tenho aqui uma unidade, fala aqui sobre a união mundial, união religiosa. O que vai acontecer, agora no futuro? O que eles vão implantar, na união religiosa? Catolicismo, que já está, desde a Idade Média, vindo o catolicismo, né? Que matava os fiéis, que fazia de reis e rainhas, que ficassem aos seus pés, né? Que antes era igreja e Estado, que era a união de igreja e Estado, que um rei, se fosse contra a igreja, seria deportado de sua
cara, de sua categoria, quer dizer, e até hoje, cara, eles vêm plantando o catolicismo, cara, protestantismo, cara, que o protestantismo de hoje, cara, não chega nem, cara, no amor que, cara, John Wycliffe, Jerônimo de Praga, cara, Martim Lutero, John Hus, cara, teve no protestantismo, cara, teve no primeiro protestantismo, cara, eles teve amor, cara, eles teve fieldade, cara, fidelidade ao Senhor, cara, foram fiéis ao Senhor, morreram na fogueira, cara, mas morreram cantando, cara, morreram felizes, cara, porque acreditava no amor de Deus, na sua palavra, na sua doutrina, cara, nos seus mandamentos, nas suas leis. É isso que esses homens, cara, na Idade Média, cara, fizeram, cara, morreram por Cristo. E hoje o protestantismo, cara, está, cara, se acabando, cara, está se unindo à Igreja Católica. Pega na história, cara, a partir, cara, da era agora, cara, se os protestantes não estão se unindo a Roma. Faz mais de 150 anos do primeiro protestantismo. Está se apostatando, cara, está se unindo a Roma. E o Espiritismo, no Apocalipse 16, versículo 13, que eu já expliquei já, cara, no segundo vídeo, né, dos dois grandes enganos, cara, que um seria, cara, que esse engano, cara, se encaixaria no que os Estados Unidos e Roma vão fazer agora no decreto dominical. Cara, o Espiritismo, Apocalipse 16, versículo 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Quer dizer, ela fala de espiritismo, que para mim começou no Jardim do Éden. Jesus falou para Adão: de toda árvore você comerá. Tem milhões de árvores para você comer, do que você quiser, mas só que daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, você não poderá comer, porque do dia que você comer, certamente você morrerá. Se Deus falou isso para Adão, que certamente ele morreria, opa, daquela árvore eu não vou comer. Eu tenho milhões de árvores aqui, e vou comer delas. Não vou comer daquela árvore que está no meio. É como se fosse um corredor. Milhões de árvores que você pode comer, mas no meio naquela árvore que você está vendo no final do corredor, você não pode comer. Você vai lá no final do corredor comer na árvore que você não pode comer? Se você tem milhões de árvores ao seu redor? Eva foi enganada por Satanás. Ela estava passeando no jardim e foi enganada por Satanás. Ela que se envolveu numa cobra. E falou: dessa árvore você pode comer, porque certamente você não morrerá. Mas se Deus falou para Adão: certamente você morrerá. E Satanás falou para Eva: certamente você não morrerá. Espiritismo. Por que eu falo que é espiritismo? Mas você fala assim, o Guilherme, esse pregador deve estar louco. Que comparação tem? O não morrerás lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis, com o espiritismo. Sabe por que tem comparação? Porque, Deus fala na palavra: a alma é mortal. A nossa alma é mortal. Se você pecar, se essa alma pecar, ela morrerá. E o que o Espiritismo fala? Que a alma é imortal.
que ela não morre. A alma não morre. Que a alma nunca morre. Que ela é imortal. Não é a mesma coisa que era que Deus falou para Adão? Que era certamente, se você comer daquela árvore da ciência do bem e do mal, se você comer daquela árvore, se um dia você comer daquela árvore, certamente você morrerá. E o que Satanás falou para Eva? Pode comer, que certamente você não morrerá. Quer dizer, é a mesma genealogia, que Deus fala que a alma é mortal, e o Espiritismo fala que a alma é imortal. Deus fala que a alma, ela morre, e o Espiritismo fala que a alma não morre. Entendeu a genealogia? Entendeu a comparação? Para mim, o Espiritismo começou... Vocês podem falar, mas o Espiritismo começou em 1800 e pouco com as irmãs Fox. Não, não começou ali. Isso foi uma consequência, que veio lá do Jardim do Éden, começou lá, que era o Espiritismo. Começou lá em Gênesis, que era o Espiritismo. Comunicação social. Apocalipse 17 fala que era das 10 nações mundiais, que vão se formar, que vão se unir aos Estados Unidos da América e com a Igreja Católica Apostólica Romana de Roma. Eles vão se unir, terá um mesmo intento. As 10 supernações. Apoio legislativo mundial, 18:13. Apocalipse 18:13. Vamos ler aqui. 18:13. Que fala dos lamentos dos admiradores de Babilônia. E canela, cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, de cavalos, de carros e de escravos, até as almas humanas. Que era aqui que fala do lamento, que era dos admiradores, que era dos mercadores, que era que vende suas especiarias em volta de Roma, que era que adora a instituição de Roma, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. E o mundo empresarial. Apocalipse 18:13. 18:3, né? 18:3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor de sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Agora os versículos 11 e 13. E sobre ela choraram e prantearam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda e de escarlata, e toda espécie de maneira ordirífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, e de carros e de escravos, até as almas humanas. Quer dizer, isso é um mundo empresarial, que era desses que se aliam a Roma. Vamos continuar. Tem estes um só pensamento. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, confederações das forças de Satanás. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressivo contra a liberdade religiosa, liberdade de adorar a Deus segundo os ditames da consciência que foi manifestado pelo papado, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conforme-se com os ritos e cerimônias religiosas do catolicismo. Na homenagem ao papado, os Estados Unidos não estarão sozinhos. A influência de Roma nos países que uma vez reconheceram seu domínio ainda está longe de ser destruída. No último conflito, o sábado será o ponto especial de controvérsia por toda a cristandade.
livro do Maranata, Senhor Vem, páginas 187 e 188. Para você ver, cara, que a Ellen G. White aqui está falando. Cara, isso foi, cara, no passado que a Ellen White escreveu. Cara, bem antes, cara, de o papado se voltar ativa de novo em 1929 com o Tratado de Latrão. Quer dizer, era em 1800 e pouco. Quer dizer, cara, ela já falava, cara, dessa, cara, hegemonia, cara, dos Estados Unidos e de Roma a se unirem, cara, para um decreto dominical. Há um só pensamento, cara, decreto dominical. Continuando, dominadores seculares e dirigentes religiosos a unir-se-ão para impor a observância do domingo. Alegar-se-á que os poucos que levantem oposição a uma instituição da Igreja ou uma lei do país não devem ser tolerados. O catolicismo no velho mundo, o protestantismo apostado no novo, adotarão um procedimento amálogo para com os que honram os preceitos divinos. Maranata, o Senhor vem, 187 a 188. Quer dizer, cara, eles vão, como se diz, cara, brigar até o fim, cara, para impor o decreto dominical. Cara, que o mundo precisa de um dia de descanso. Cara, que ninguém trabalhe nesse dia, cara, o venerável dia do sol, cara, o Sunday. Cara, que ninguém trabalhe no domingo. Aí eu quero chamar a atenção das igrejas evangélicas. Hoje mesmo passei perto de uma igreja evangélica, a igreja, cara, a igreja presbiteriana. Domingo, o dia do Senhor. Olhei, cara, e balancei a cabeça. Estão na pegada da igreja católica, apostólica, romana. Quebra o pau contra a igreja católica. Falam mal da igreja católica. Coloca a igreja católica lá embaixo. Cara, humilha. Mas estão segurando o calcanhar da igreja católica. É a mesma coisa de se humilhar a pessoa, cara, botar ela no chão, que você precisar sempre dela. É a mesma coisa os evangélicos, as igrejas evangélicas. Criticam a igreja católica, mas estão segurando o calcanhar da igreja católica apostólica romana. Mas por que, Guilherme, que estão segurando o calcanhar da igreja católica? Porque guardam o mesmo dia que a igreja católica apostólica romana guarda. Ou estou errado? Ou estou enganado? Eu estou equivocado? Não. Guardam também o domingo. Mas vamos lá. Cara, guarda de que jeito? Cara, que eu sei guardar um dia. Primeiro lugar, para guardar um dia, é você dar estudo bíblico, é você visitar instituições, ajudar os pobres, levar a palavra de Deus para as outras pessoas, evangelizar nas ruas, pregar a palavra em vídeos, não fazer churrasco, ir em parque de diversões, ir em zoológico, com a família. Isso é guardar dia? Isso é guardar dia? Era você fazendo churrasco e beber no dia? Era beber cerveja? Ah, mas eu não bebo cerveja, eu bebo suco. Mas só de estar fazendo churrasco já é errado. Era que Deus, quando guardou o sétimo dia, ele não fez churrasco, ele não foi passear, não foi ao shopping center, não foi ao zoológico. Ele santificou e guardou. Isso é guardar dia? Então,
Cara, pare de enganar os fiéis. Guarde o dia que o Senhor colocou lá nos 10 mandamentos. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Por que ele fala lembra-te do dia do sábado? Para que nós possa lembrar. Vou falar agora sobre, então se atentam, cara, pastores, cara, de igrejas evangélicas. Parem, cara, de se propagar, cara, os gostosões, cara, que é o líder, cara, da igreja evangélica, cara, que você, cara, é um pobre, cara, que você é podre por dentro, cara, que você é podre de alma, cara, que você é pobre por dentro. Cara, Jesus fala, cara, na igreja de Laodiceia, cara, formateei de minha boca, cara, que as igrejas de hoje é. Cara, você é pobre, cara, de alma. Não toma atento, não. Cara, que vocês, cara, mudarem de postura. Cara, vocês, cara, no julgamento final serão humilhados. Vou falar de Gold Standard. Foi o sistema monetário cuja primeira fase vigorou desde o século XX até a Primeira Guerra Mundial. Cada banco era obrigado a converter as notas bancárias por emitida em ouro ou prata. A Contra-Revolução Monetária Reverência Real, em 1984, edição recorde, Rio de Janeiro, página 63. Quer dizer, que ela vai ter um sistema, que ela de moeda, que ela vai acabar com o dinheiro físico. Que eles vão, cara, como se diz, por moedas, cara, novas, até o final desse ano, cara, eu acredito que, cara, isso será plantado, cara, no mundo, cara, que tentaram isso na Primeira Guerra, no início do século XX, e vão, cara, avançar ainda mais, agora no século XXI. Os acordos de Bretton Woods. Os acordos de Bretton Woods foram propostas definidas entre os Estados Unidos, Canadá, países da Europa Ocidental e Austrália, entre outros 44 países, realizada entre 1 e 22 de julho de 1944, que elaborou regras para o sistema monetário internacional. Quem disse isso foi Creation of the Bretton Woods System Federal Reservoir Story, quer dizer, cara, não é eu que estou falando, é história de livros. É história de historiadores, que fala, que relata esses textos. Agora, quero que fala Richard Nixon, em 1971. O sistema concebido nas negociações recebeu o mesmo nome na localidade em que o evento foi realizado, em Bretton Woods. A conferência criou o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial. Department of State, 1948, Proceedings of Documents of the United Nations. Quer dizer, que eles vão implantar, querem implantar esse sistema. Eu vou lendo, vocês vão entendendo o que está escrito. Moeda fiduciária. Olha aqui, que está escrito sobre esta moeda. O sistema durou até 15 de agosto de 1971, quando os Estados Unidos, de forma unilateral, acabaram com a convertibilidade do dólar em ouro, o que tornou o dólar uma moeda fiduciária. Essa decisão, referida como choque Nixon Shock, criou uma situação em que o dólar estadunidense se tornou moeda de reserva usada por muitos países. Quem foi que escreveu isso aí foi o Veja como o dólar se tornou uma moeda referência mundial, por Juliana Vallone, Estadão, 10 de julho de 2009. Quando nossa nação, os Estados Unidos, agora é Ellen G. White falando, quando nossa nação, os Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, prolongar leis que registram a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo poder
o opressor contra os que guardam o sábado do sétimo dia. Lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país, e a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Eventos finais, página 133. Mais uma aqui. Satanás está ativamente em operação em nossas vidas, em nossas cidades populosas. Sua obra é observada na confusão, na luta e discórdia entre a capital e o trabalho, bem como a hipocrisia que penetrou nas igrejas. Os ímpios estão sendo atados em feixes, atados em conglomerados comerciais, em sindicatos e confederações. Não devemos ter nada que ver com essas organizações. Eventos finais, página 116. Os sindicatos serão um dos instrumentos que terão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Quer dizer que os sindicatos vão apertar o governo americano para impor, eles vão, primeiro, eles vão, como se diz, implantar na cabeça das pessoas para que as pessoas possam pedir para um dia de descanso. Que os trabalhadores que trabalham todos os dias, que vai lá na legislação e fala, eu e todos os trabalhadores precisam de um dia de descanso. Mas, você já tem um dia de descanso já. Que é o sábado. Por que pedir mais um dia de descanso? É porque ninguém se atenta à Bíblia. Ninguém relata, ninguém lê, ninguém estuda a Bíblia. Esse é o propósito, da causa. Eu vou ler aqui mais uns textos, que eu peguei, para importar nesse vídeo aqui. Os legisladores de Dakota do Norte estão recebendo o House Bill C-1150, que poderia retroduzir restrições às operações comerciais durante as manhãs de domingo. Os defensores do projeto da lei argumentam que ele preserva o tempo da família e incentiva o descanso. Quer dizer, os legisladores da Dakota do Norte, que é o estado americano, estão pressionando a população a aceitar o decreto dominical. Eles estão preparando, como vai vir os 144 mil, preparar o povo para a última pregação. Eles estão preparando o povo para quando sair o decreto dominical, as pessoas já estão sabendo que vão aceitar o domingo como dia de descanso. Quer dizer, essa é o incentivo deles para implantar o decreto dominical. Vou ler agora uma história que aconteceu no século XIX. Que os fiéis sofreram nesse tempo. Em 1885, a legislatura do Arkansas proibiu o beisebol dominical, junto com uma série de outras atividades. Os adventistas do sétimo dia, que não reconhecem o domingo como sábado, foram especialmente mal recebidos no Arkansas durante a década de 1880, quando mais de 200 foram processados. Perderam suas casas, perderam seu território, suas fazendas, presos e mortos. Mais de 200 pessoas que negaram esse decreto. O decreto dominical, não foi só em 321 que foi o primeiro decreto dominical. Os Estados Unidos no século XIX, em maioria dos seus estados, depois o decreto dominical, implantaram essa lei. E foi nessa época mesmo, no século XIX, que eles perseguiam o povo que não aceitava guardar o domingo. Quer dizer, você vê que naquela época os fiéis voltaram a sofrer.
A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade, e o mesmo na livre América do Norte. Governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. O Grande Conflito, página 592, de Ellen G. White. Agora, o que os legisladores querem em escolas públicas? Olha só, legisladores conservadores nos Estados Unidos estão instruídos a introduzir mais cristianismo nas salas de aula das escolas públicas, testando a separação entre a igreja e Estado, inserindo referências bíblicas nas aulas de leitura e exigindo que os professores afixem os 10 mandamentos. Quer dizer, cara, já há um bom tempo, cara, os Estados Unidos está, cara, implantando, cara, nas escolas, né, cara, que os governadores estão, cara, mandando impor nas escolas, cara, os 10 mandamentos. Mas só, sabe como que é esses 10 mandamentos? Cara, eu vou ler para vocês, cara, o que eles querem, cara, com os 10 mandamentos. Vou falar para vocês os 10 mandamentos que eles estão implantando nas escolas. Cara, não é os 10 mandamentos que Deus, pôs na... Não é os 10 mandamentos que Deus escreveu, cara, lá em Êxodo. Eram os 10 mandamentos católicos. Os 10 mandamentos segundo o catecismo. O primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. Mandamento 3: guardar domingos e festas. Mandamento 4: honrar pai e mãe. 5: não matar. 6: não pecar contra a castidade. 7: não furtar. 8: não levantar falso testemunho. 9: não desejar a mulher do próximo. E o 10: não cobiçar as coisas alheias. Quer dizer, esses mandamentos que eles querem implantar nas escolas, querem implantar nas escolas. O mandamento segundo o catecismo: guardar domingos e festas. Não é o que está em Êxodo, capítulo 20, do 3 ao 17. Não. É o mandamento do catecismo, daquele livrinho amarelo, do catecismo. É esses mandamentos que eles querem implantar nas escolas. Vocês entenderam agora? Por que eles querem implantar os 10 mandamentos rapidamente? Para infectar a cabeça das crianças e de todos os moradores, desta terra. Hoje estava conversando com um evangélico. Falei para ele, temos que ter uma semana, de Daniel e Apocalipse, nas igrejas. Um seminário. Uma semana de Daniel e uma semana de Apocalipse. Para acordar o povo, para saber o que vai acontecer no futuro, ler as profecias, entender o que vai acontecer. Hoje está uma escassez, de aprendizagem, das profecias. O povo não quer saber mais. Abandonaram as profecias, chutaram as profecias. As profecias precisam voltar. As profecias precisam revigorar na cabeça das pessoas. Vamos orar para fortalecer a nossa fé e acreditar cada vez mais que Deus está do nosso lado. Para impor em nossa mente, nossa alma e nosso coração as profecias do tempo final. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia do Senhor que começou, o sábado do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus, para ficar comigo nesses minutos e segundos que fez de mim o seu servo, para que possa acordar ao povo, os povos, nações e línguas, para que eles possam voltar a estudar as profecias, voltar a estudar o que vai acontecer agora no futuro. As profecias do tempo final estão batendo às nossas portas,
Por isso, meu Deus, temos que se atentar a nela. Então, por isso, eu agradeço ao Senhor nesses minutos e segundos que o Senhor ficou comigo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, ative os sininhos de notificações para receber o meu vídeo, deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!